Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Além do Horizonte, um lugar que a gente vai trazer aqui profissionais, empresas, para contar a história e mostrar como eles chegaram neste Além do Horizonte. Vou falar para vocês agora quem são os nossos apoiadores aqui. Eu estou gravando aqui no estúdio da Ideia Agência, que é uma empresa especializada em soluções digitais integradas com foco na presença online de marcas e negócios. Atua no desenvolvimento de sites institucionais e de alto desempenho, identidade visual, marketing digital, produção audiovisual e gestão de mídias sociais. Quem nos apoia também e que te leva para além do horizonte é a Aguiar Viagens, que é uma agência especializada em criar experiências únicas, seguras e personalizadas. Eu sou cliente, isso tudo é verdade. Eles atuam com roteiro em grupo, cuida de cada detalhe. Sim, você só compra a sua viagem e faz a mala. O diferencial deles está neste atendimento, que é próximo, na transparência e no compromisso em transformar cada viagem em uma lembrança inesquecível. Se é para viajar, que seja com quem entende, a Guiar Viagens. Nosso parceiro também, em todas as coisas, o Fernando, da Versafin, que é um representante autorizado da HS Consórcios, que oferece para vocês soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. Atuam com consórcios de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. E o pessoal do Fernando, eles são muito entendidos nisso, gente. Procurem lá o escritório deles. E hoje eu estou aqui, o nome do nosso episódio é 25 anos de excelência e propósito. É a história da Maria Fernanda, casado, e do Labormed, o laboratório que ela está à frente há 25 anos, mas que já existe há 50 anos. Então o laboratório esse ano faz bodas de ouro e com a Fernanda faz bodas de prata. Nesse episódio, a gente vai contar assim, que a gente acredita que enxergar além da rotina é fundamental para crescer como empreendedor. Nesse episódio, a gente vai trazer a história que combina, essa história da Maria Fernanda, que combina com visão de futuro, propósito e muito comprometimento com a saúde das pessoas. Maria Fernanda, Casado Serpelloni, empresária de destaque há 25 anos com o Labormed, um laboratório de análises clínicas que se tornou referência na cidade pelo excelente trabalho técnico e pelo atendimento humanizado. Maria Fernanda, muito obrigada, né? Eu sei como que é a sua agenda. Muito obrigada por você ter aceito vir aqui, achado um tempinho para a gente conversar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, digo eu, Marilda, né? Muito obrigada pela lembrança. Eu estou me sentindo honrada e lisonjeada de estar aqui hoje, né? Fernanda, podendo conversar com você. Eu sou sua fã. Ai, além de sua cliente, eu sou sua fã, porque eu vejo em tudo que você se envolve. E outra coisa, em 62 anos de ACIR, aqui em Rolândia, a Fernanda é a primeira mulher a ser eleita. Então, isso é mais do que prova de que ela é realmente uma empresária de um dinamismo fora da curva, além do horizonte, né? Muito obrigada, Marilda. É uma honra realmente poder contar a minha história, né? E estar aqui com você hoje. Que bom. Fer, 25 anos, hoje, no Brasil, uma empresa de 25 anos é algo raro, né? A maioria das empresas, infelizmente, não sobrevive a 2 anos. E você já está há 25 anos numa empresa que tem 50. Como que foi que isso aconteceu? Me conta. Marilda, o desafio é diário, né? Eu sou muito grata mesmo, extremamente realizada profissionalmente de estar à frente do Labormed já há 25 anos, como você disse, uma empresa que, né, iniciou lá em 1975, na época sob a direção da Regina, né? Depois teve lá um tempo digamos assim, ela ficou muito tempo assim, incubando, né? Ficou muito tempo paradinha. E depois, lá em 2000, quando eu iniciei as minhas atividades, a gente retomou essa história, né, do Labormed. E para mim isso é motivo de muita alegria, mas, né, o fato de ter 25 anos não nos isenta
da responsabilidade dos próximos 25 anos, né? Ser empresário do Brasil não é brincadeira, Não, né? Acho que não é brincadeira em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil, pela questão regulatória, né? Pela questão legal, realmente é um desafio um pouco maior, questão financeira, política, né? Do país, um país instável em muitos cenários, mas estou aí sempre muito otimista, né, e tentando trilhar o melhor caminho para que a gente tenha aí mais 25, mais 50 e quem sabe mais, né, chegar ali no nosso centenário, que acho que é o sonho de qualquer empresa, né? Você já pensou? Acho que não vai ser comigo, né, Já pensou? Nossa, uma empresa de 100 anos. Aqui a gente não vê isso, né? É muito pouco. São raras as empresas de 100 anos, né? E nós temos o privilégio de ter uma empresa centenária, pelo menos que eu conheço, uma empresa centenária na nossa cidade, que é a Celme. Eu sempre olho e falo assim, nossa, você tem uma... já tem 100? É uma empresa centenária. Então, preciso falar com eles aqui também. Exatamente, vale a pena, uma história lindíssima também, né? Então, é sempre para onde a gente olha, né? E quer alcançar também, com certeza. Fer, a intenção do episódio é sempre trazer experiências dos empresários, como que se superaram nos desafios, né? Como você está falando aí. E você, quando que você entendeu assim, eu quero ter um laboratório de análises clínicas? Isso aconteceu assim? Desde que você nasceu, você já pegava cocô e queria analisar? Como que é isso? Não, Marilda, não. As coisas vão acontecendo, né? E dentro dos acontecimentos a gente vai se enxergando e enxergando, ainda que não de maneira muito direta, aquilo que você acredita, o seu propósito, aquilo que move realmente a tua vida, a tua essência, aquilo que faz a gente levantar de manhã todos os dias e trabalhar feliz, né? Feliz. Claro que não são todos os dias assim, mas que independente de qualquer coisa, te motiva a fazer cada dia melhor, né? Que eu acho que isso é uma das verdades que me movem, acho que movem, né, muitas das empresas também. Dá para melhorar sempre, dá para fazer melhor sempre, a gente consegue né, galgar novos degraus a partir do momento que você se compromete a fazer algo de excelência, algo melhor, pensando sempre no bem-estar e na qualidade do seu serviço ou produto, né? Então, eu sempre soube que eu queria fazer algo para mim e algo diferente, né? Para o coletivo, você já pensava em coisas na área da saúde ou não? Marilda, na época acadêmica, eu sabia que eu gostaria de fazer algo na área de saúde, mas eu não tinha, assim, certeza absoluta do que eu gostaria de fazer, sabe? E lá, né, no colegial, né, de posse de uma conversa com uns amigos, alguém me falou assim, alguém não, que eu, né, me lembro, até um colega, falou assim, Fernanda, por que você não faz farmácia? Eu falei, farmácia? Farmácia, um curso simples, fácil, ainda brincou na época, assim, um cursinho de mulher, trabalha pouco, né? E eu fiquei olhando, pensando, falei, meu Deus, farmácia, nunca tinha pensado em farmácia. Mas, enfim, né, naquela coisa do colegial, da gente nunca ter certeza absoluta, né, do que quer. Sim, muito jovem ainda, né? Exatamente, mas a veia empreendedora, eu ter um negócio próprio, sempre falou mais alto comigo, né? Então, eu não sabia se ia ser uma farmácia, né, que até então, até me passou isso pela cabeça. Era uma boa ideia. Exatamente, se ia ser, né, uma outra coisa, mas eu sabia que eu queria ser uma empreendedora. Isso sempre falou assim muito alto comigo. E eu também tinha uma vontade grande de seguir carreira acadêmica, né? Eu sempre gostei dos estudos, eu gostei do ensino. Eu, né, via meu pai professor também. Seu pai foi meu professor. Então. E ele cedia o escritório para a gente fazer trabalho. Aí, que legal. Íamos de sábado, uma turma de sábado à tarde, ele abriu o escritório pacientemente, ficava lá com a gente, ajudava, porque a gente precisava datilografar, né? Ele foi meu professor, ele fazia tudo isso e com a gente alunos. Em casa, Marilda, ele sempre nos inseria também na atividade profissional dele. Então, na época, tinham as escritas, né? Tinha uns livros, eu não sei dar detalhes, claro. Escrita fiscal. Mas ele levava para casa, então eu tinha a minha meta, minha mãe tinha a meta dela, e a letra gente bonita. Né, fazia lá
lógico, dentro do que era possível, né? Os Ensinou a livros trabalhar para desde ele, cedo, né? exatamente. E na docência, ele levava a gente para ajudar. Então, eu fazia como se fosse, na época eu não sabia que tinha esse nome, mas uma monitoria, né? Ele passava os exercícios para as crianças, para os adolescentes, enfim. Dentro da matemática, né? E eu ia ajudando e corrigir prova, né? Era a minha função, era Olha. corrigir prova. Claro que tinham lá as questões, né? Que ele precisava Tinha o gabarito. finalizar, exatamente. E acho que essa coisa da docência também veio muito. E aí eu falei, não, então já que eu não tinha muita certeza de nada, né? Eu falei, eu vou prestar para farmácia. E já durante o curso, eu sabia que farmácia não era o meu lugar, né? Embora eu quisesse Não ter... estar lá dentro daquele... do ambiente à do farmácia. Embora eu quisesse empreender, a questão da venda de um produto também, para mim, não era uma coisa simples de gerenciar, sabe? Eu tive alguns estágios em farmácia e eu confesso que foi até um momento onde eu pensei em não levar adiante o curso. Falei, acho que esse curso não é para mim, não era bem isso. E aí, quando eu conheci as análises clínicas, para mim foi assim um divisor de águas, foi apaixonante. Então, Isso era o em encontro. farmácia também. Isso. Na época que eu cursei farmácia, a gente fazia uma parte da grade que era mais voltada à farmácia comercial mesmo, farmácia. E um segundo momento do curso que era mais direcionado para análises clínicas, que são os exames laboratoriais que, né, do dia que eu conheci até hoje, eu nunca mais, né, consegui me visualizar, me ver, né, Eu acho que deve ser fascinante. enquanto profissional. É muito bacana, porque você consegue unir todos os seus conhecimentos, né, acadêmicos, as técnicas laboratoriais, que é uma coisa que eu gosto muito, eu assim, tenho profundo interesse, né, nessa questão analítica, em como realizar os equipamentos, né, a tecnologia, eu acho que é uma área fantástica. E a prestação de serviço. Aí eu entendi, Marilda, que a minha vocação era, sim, empreender, mas na prestação de serviço e não na venda de um produto, né? Que era o primeiro contato que eu tinha tido com a farmácia. E aí eu não tive dúvida, né? Eu tinha certeza do que eu queria era permanecer no cuidado com as pessoas, né? O propósito é muito grande de cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Como, né? Através de exames laboratoriais seguros, confiáveis, rápidos, né? Que pudesse, de fato, impactar a vida das pessoas. E aí começou a minha trajetória profissional, né? Ainda como estagiária. Isso foi lá em meados de 98, 99, onde eu comecei a procurar estágios para que eu pudesse realmente ir, né, se inserir me lá colocando, naquilo. Exatamente, até para ter certeza, porque a gente tem certeza, mas também é tudo muito, muito subjetivo, Sim. né? Eu comecei também nessa ocasião a fazer projeto de pesquisas, né? Os projetos de extensão da universidade. Então a gente vai para a comunidade, fiz na UEL o curso, né? E logo durante mesmo o curso eu fui aluna de iniciação científica, então eu já tinha alguns projetos de pesquisa dos quais eu participava. Você já estava fora da curva, mesmo na faculdade. Ainda bem, naquele momento a gente não entende isso, né? Mas você só vai... Mas já era um passo à frente da maioria, né? Exatamente, as oportunidades. Aonde alguém falava, olha, eu preciso de um voluntário para fazer... né? Eu preciso de um voluntário para isso, né? E você já ergue a mão. Então, eu, graças a Deus, eu tive grandes oportunidades, né? Dentro da universidade. Mas teve oportunidade porque esteve à disposição, né? Eu acho que esse é um dos comportamentos que são mais importantes para o empreendedor, que na época eu não sabia, claro, que eu era uma empreendedora ou que eu gostaria de ser. Você é uma empreendedora natural, no seu natural. O que eu observo, assim, as coisas que você fala, da forma como você se comporta e leva o seu negócio e atende as pessoas, sou sua cliente desde sempre, empreendedora natural mesmo. Você não tem nem muito o que desenvolver. Algumas pessoas têm que desenvolver. É possível desenvolver. Mas no seu caso, você já veio... Eu acho que a vontade de fazer é nata, né? A vontade de fazer, de conhecer, buscar oportunidade. Mas é claro, né, Marilda? Entre a vontade da gente fazer e a gente fazer o que tem que ser feito, tem um lapso ali enorme. E ali, sim, a gente precisa... preparo, né? E a gente precisa se comprometer em passar por aqueles degraus, porque
não é fácil, né? Não é Teve fácil. algum momento que você falou assim, eu não quero mais brincar disso? Mas Vou muitos, desistir? muitos. É. Eu acho que é difícil quem passa pela trajetória, não só do empreender, né? Mas pela trajetória profissional, sem ter um dia que você acorda e fala, não, chega, não vou Chega, mais fazer deu isso, para né? mim. Deu por hoje, né? Eu acho que todo mundo passa, né, Marilda? Aham. Eu, lá no começo da profissão, então, como eu estava te falando, eu vim como estagiária para esse laboratório e logo, na sequência, surgiu a oportunidade, né? Como eu te falei, esse laboratório estava adormecido já há bastante tempo Uhum. e, na época, a Regina, o esposo, que eram colegas do meu pai, falaram, vocês não querem pegar esse laboratório? Nós não temos mais interesse em Quero me tocar aposentar. isso, né, para diante. Se vocês quiserem, a gente organiza. E, claro, a gente não tinha capital, não tinha se organizado. Eu ainda era estudante, né? Eu estava no meu último ano, então também não tinha nem competência, nem habilidade, nem formação para isso. Mas meu pai ainda tinha lá algumas reservas e ele falou, filha, eu vou te ajudar, né? E nós compramos uma pequena porcentagem desse laboratório. Então, o capital que ele tinha, né, lá no início, ele me ajudou para que a gente pudesse dar o primeiro passo ali, né? Uhum. E enfim, né? E aí vieram muitas histórias, mas a cada momento, Marildo, que eu pensava em desistir, falei, não, isso aqui não vai dar certo, não. Eu falava, não, como que eu vou fazer isso, né? É o esforço de uma vida toda, Você meu honrou seu pai é pai. uma pessoa extremamente controlada, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu ia chegar e falar assim, olha, pai, sabe aquilo? Olha, não Ah, gostei, não vai dar vamos jogar fora certo, né? isso. Então, eu acho que não é nem, né? A gente tem, sim, muitas vezes vontade de parar. Uhum. Isso aconteceu comigo também, acho que acontece com todo mundo, mas sempre tem uma força maior que te motive. No meu caso, eu tenho que ser sincera, né? Por mais que eu quisesse muito também, acho que a vontade de fazer, de acontecer e de deixar uma história, né, para contar. Acho que Sim. todo mundo tem vontade. Muito mais do que o que você vai ganhar, muito mais, né, das suas recompensas pessoais, é a vontade de deixar algo maior, né, para a Um comunidade, para a legado, né? sociedade. Exatamente. E eu tinha muita vontade, mas eu confesso que lá no início, o que me motivou a cada dia, que não me fez nunca desistir, foi essa ajuda que eu obtive dos meus pais, né? Um incentivo, assim, que você fala, puxa vida, eu não posso, né, fingir que isso não... Sim. Não, vamos continuar e vai dar certo, né? Acho que esse é Que bom. uma lição que ficou muito importante para mim. E e você fez muito bem, e eu acredito que isso deve ser motivo de honra para ele também, né? De ver toda essa tua trajetória, tudo isso que você já construiu, do laboratório onde ele era, e como era, e o que é hoje, né? O seu laboratório é o maior de Rolândia hoje. Você conta com vários serviços, né? Como que é esse gerenciamento? Gerenciar um laboratório, tem todas os protocolos, sei lá como que fala, que você tem que seguir, né? Porque você trabalha com saúde, é algo bastante, deve ter muito critério, muito processo. Como que é esse dia a dia? Marilda, é uma loucura. Eu acredito. É uma loucura. Bom, as exigências que a gente tem para trabalhar no laboratório são muitas, né? Nós somos regidos por uma RDC bastante complexa, criteriosa e que nos faz, eu falo que é assim, é o nosso balizador, né? Ela te faz andar na linha, tá? Então, as coisas vão crescendo e conforme elas vão crescendo, novas exigências e novas, digamos assim, novos desafios vão aparecendo. Mas hoje nós temos uma situação bem melhor, né? Sim. De posse desses anos todos, muitos dos nossos processos já foram, claro, mapeados. Nós temos um sistema de informática que nos auxilia muito com todas essas exigências e que nos faz andar dentro dos critérios, né, que são exigidos aí pela legislação. A tecnologia, então, está presente em tudo que você faz lá. Marilda, da hora que o paciente chega para dar, né, e dar bom dia para nós, a hora que o laudo dele é entregue ou acessado via internet, a gente tem ali muitos critérios e muita tecnologia envolvida. Quando eu comecei lá como estagiária no ano 2000, quando eu estava lá no meu último ano de faculdade, para você ter uma ideia, o laboratório ele tinha um microscópio,
um espectrofotômetro, que é uma metodologia consagrada dentro do laboratório, mas, claro, hoje já né, bastante obsoleta. Peça de museu. Exatamente. Vamos E fazer o nós museu. tínhamos... Vamos fazer os 50 anos, o aniversário dos 50 anos, com peças do museu. Você tem essas peças ainda ou não? Eu tenho até as seringas de vidro. Vamos fazer essa bodas de ouro, essa festa de bodas de ouro, e colocar todos esses equipamentos. Vai ser legal. São relíquias, realmente. São relíquias, né? Sim. Bom, mas enfim, e a gente tinha um telefone daquele de discar. De discar. Colocava o cadeado para as pessoas não usarem. Exatamente. Mas na época, né, se a gente pensar 25 anos atrás, eu, né, em casa, mesmo sendo uma casa simples, a gente já tinha telefone de teclinha, eu já tinha telefone celular, né? A gente já tinha computador. Então, além do lapso temporal aí desses 25 anos, lá naquela ocasião a gente tinha um lapso de tecnologia muito grande dentro do LaborMed, entende? Então, lá no início, a tecnologia, o uso dos recursos que já existiam foi muito importante. Então, dentro dessa trajetória, a gente foi vanguarda em Rolândia em muitas coisas, que são, para mim, motivo de muito orgulho, né? Muito orgulho mesmo. Nós fomos o primeiro laboratório, mesmo sendo um laboratório pequenininho, de técnicas muito rudimentares, um laboratório que estava adormecido há muito tempo. Nós fomos o primeiro laboratório a implantar um site para leitura de resultados na internet. Nós fomos o primeiro laboratório a usar tecnologia de código de barra. Nós fomos o primeiro laboratório a ter equipamento automatizado, né? Isso era coisa só que a gente via nas universidades, nos grandes laboratórios, e quando começou a aparecer no Brasil equipamentos menores, para rotinas menores, nós, né, estamos numa cidade pequena, mas que dessem para a gente essa confiabilidade, essa possibilidade da automação, nossa, para mim foi um despertar, né? Na época, eu falei eu já era casada, falei para o Ale, Ale, nós precisamos investir nisso. Fernando, mas não tem dinheiro, como é que nós vamos fazer? Falei, não, peraí que nós vamos dar um jeito, né? E aí você vai se organizando para isso. Então, nós usamos a primeira automação em Rolândia, que é quando o sistema de informática conversa com o equipamento, ele já manda, ó, esse tubo, o paciente é a Marilda, ela vai fazer um colesterol, né? E aí os braços mecânicos vão para pegar essas amostras. Então, isso dá para a gente uma segurança muito grande em relação à troca. Não, mas tá convidadíssima. Tá convidadíssima. São os robozinhos, né? Não o robô com a roupagem que a gente tem hoje, mas os braços robóticos dos equipamentos fazendo essas transferências. Então, isso traz para a gente segurança, isso traz para a gente uma sensibilidade no exame que manualmente, muitas vezes, mesmo com equipamentos seguros que a gente já utilizava, às vezes a gente não consegue atingir. Então, assim, com certeza, tecnologia, né, vem para ajudar muito, ganha escala, né, aumenta a tua produtividade no sentido de que você pode atender uma gama maior de pacientes, né, diariamente, com a mesma segurança. E tudo isso controlado por um sistema de informática laboratorial que faz com que a gente ande dentro da regulamentação que hoje é exigida. Daquilo que... Mas é uma loucura, né? Em cada setor, desde a entrada do paciente até a liberação do resultado, a gente tem processos que são descritos, né? Todos os nossos processos são catalogados, validados, tem sempre um profissional. Eu fico imaginando o trabalho disso tudo. Eu fiz na pizzaria todo esse negócio de processos descritivos de cargos. Dá um trabalho danado. Dá. Mas é o que assegura a tua... A gente acha que só vai lá, tira um sanguinho, leva um coisinho lá, e é isso, né? Olha o tanto de trabalho por trás que tem que ser feito. São muitos processos. Eu falo que o momento da coleta do exame, que é onde o paciente tem o contato conosco, né? Seja comigo ou com qualquer uma das meninas do atendimento ou da coleta, é a primeira parte, que é o que a gente chama de fase pré-analítica. É o que todo mundo vê e inclusive, é o que ele leva do laboratório, né? Quando você sai de lá,
tudo que você tem de visão do serviço é aquilo ali que é coleta. Mas aquele é só o primeiro passo, né? Dali é que a sua amostra vai ser tratada, seu exame vai ser realizado, os resultados obtidos vão ser confrontados com a tua história, os seus resultados anteriores, a sua hipótese diagnóstica. Quando eu faço, lá vem tudo lá embaixo, desde 2000 e sabe-se lá quando. Exatamente. Essas são as seguranças, né, que o sistema de informática traz para a gente. Todo o teu histórico de saúde fica ali, todos os teus resultados preliminares ficam ali, e com certeza isso dá para a gente também uma bagagem muito grande do teu histórico para validar ali os seus resultados. Legal. O que mais, além de análises clínicas, você faz de imagem para o trabalhador também, né? Isso. Admissional, demissional. O que mais a sua clínica, o seu laboratório oferece hoje de exames? Marilda, em 2016, mais ou menos, 2017, um grande desafio que a gente tinha era a questão de espaço físico mesmo. A gente tinha outra unidade, aquela unidade que fica lá do lado do Hospital São Rafael, e a gente precisava muito de um espaço maior para que a gente pudesse continuar ali crescendo e cumprindo o nosso propósito, que era cuidar de pessoas. Com qualidade. Com qualidade, com conforto, com agilidade. Sim. E aí, para os pacientes e para quem trabalha também, claro, né? Claro. Mas, olha, isso que você falou é fantástico. Na hora, a gente está tão envolvido com o processo que a gente não percebe também como a gente, como profissional, fica limitado com um espaço que não está adequado, né? Uhum. E, enfim, surgiu a possibilidade da gente ir para Surgiu a possibilidade, não, a necessidade da gente ir para um espaço maior e, né, poder ali continuar com o nosso propósito. E daí nós começamos a estudar as possibilidades. E surgiu lá uma possibilidade, era um terreno grande. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa vida, mas eu vou vir para cá, eu vou sair da rua, que é a rua de saúde, eu vou sair do lado do hospital, que é o meu, né, um dos nossos fornecedores de pacientes, digamos assim, né, um dos nossos clientes, no caso. E, puxa vida, eu vou vir para cá sozinha, né? Falei, não, eu preciso trazer gente comigo, né? E aí começou a nascer a ideia do Centro de Diagnósticos LaborMed, que é muito mais do que os tradicionais serviços de análises clínicas, mas que compunha em um centro só outras especialidades na área de saúde que pudesse agregar para os nossos pacientes e também, né, facilitar ali o nosso acesso. E aí, eu comecei a procurar pessoas, né, empresas que tivessem o mesmo propósito que o nosso, que era fazer saúde com qualidade, né, com transparência, com propósito, e convidei algumas pessoas para estarem junto com a gente nesse grande projeto. Algumas pessoas, quando eu apresentei a primeira vez, falaram, Fernanda, você está maluca? Vai fazer isso em Rolândia? Como assim? Né? Vai investir em Rolândia? Falei, gente, mas olha... Infelizmente, né, as pessoas têm esse pensamento. Mas acho que Rolândia não merece. Gente, eu amo tanto Rolândia, eu gosto tanto dessa cidade. Eu também gosto muito, mas eu também entendo quem assusta quando a gente fala algumas coisas. Porque fala assim, puxa vida, é uma cidade que, né, agora a gente está numa fase de franco crescimento, mas que há 20 anos atrás não estava, né, com essa onda toda. E aí eu ainda repensei, falei, meu Deus, será que eu estou no caminho? E eu sempre peço a Deus, né? Falo, olha, coloca gente boa no nosso caminho e me mostra o caminho correto. Eu vou dar o meu melhor, eu sempre tento dar o meu melhor realmente, né, em tudo que eu me proponho a fazer, mas mostra o caminho, né? E as coisas foram acontecendo, Marilda. E até as pessoas que falaram assim, Fernanda, tá louca? Tem certeza? Continuam com a gente super certo, sabe? Deu certo. Mas até hoje. Exatamente. Então, nós começamos lá no início, só o laboratório de análises clínicas, mas com potencial, né, de outras especialidades. E, aos poucos, essas especialidades foram chegando. Então, hoje, além do serviço de análises clínicas, nós temos sim, uma área dedicada à imagem. Hoje nós temos ultrassonografia, né, em parceria lá com a UltraX, temos todo o diagnóstico do aparelho digestivo, né, exames de altíssima qualidade, em parceria com a GastroE. Então, endoscopia, colonoscopia, reto, pH-metria, a consulta, né, com o gastro,
pessoal, é muito bom, do gastro. muito bom mesmo. Nós temos lá a área de medicina ocupacional, né? Nós temos uma área destinada só à vacinação. Marilda, a vacinação é extremamente importante para a manutenção da saúde. Então, a vinda da CORE no ano passado, né, complementando os nossos serviços de saúde, tem tudo a ver, está muito alinhado com o nosso propósito de promover saúde e qualidade de vida, né, das pessoas aqui na nossa cidade. Tem também a área clínica, né, com os médicos especialistas. Então, são todas especialidades dentro da medicina que vêm com o mesmo propósito, né, promover saúde, qualidade de vida, com atendimento humanizado, num ambiente confortável, acolhedor, ágil, né? Claro que nem sempre a gente consegue na velocidade que a gente gostaria, mas tentamos sempre ser o mais ágil possível para entregar realmente resultados para os nossos pacientes. Ótimo. Fer, me dá um minutinho que eu vou falar novamente dos nossos parceiros. Então, vamos lá. Apoiadores nossos aqui do podcast Além do Horizonte, que são empresas que estão além do horizonte. A Versafin, que é representante autorizada da HS Consórcio e que oferece soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. Atuam com consórcios de imóveis, veículos e investimentos. Condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir patrimônio de forma sólida e acessível. Eles te dão uma consultoria, tá, gente? Pessoal altamente capacitado. E eu estou gravando aqui no estúdio da Ideia Agência, que é uma empresa especializada em soluções digitais integradas e que tem foco na presença online de marcas e negócios. Atua no desenvolvimento de sites institucionais e de alto desempenho, identidade visual, marketing digital, produção audiovisual e gestão de mídias sociais. Ou seja, eles fazem tudo que você precisa que seja feito na internet. E a Guiar Viagens, que é uma agência especializada em criar experiências únicas. Eu sou cliente, adoro. Eles atuam com roteiros em grupos e cuidam de cada detalhe com carinho e responsabilidade. O foco e o diferencial está no atendimento próximo, na transparência e no compromisso em transformar cada viagem em uma lembrança inesquecível. Se é para viajar, que seja com quem entende de verdade a Guiar Viagens. Fer, quais foram, assim, se você puder listar assim, os maiores aprendizados que você teve nesse período e que você leva sempre. Eu tive essa experiência, então aqui eu não vou repetir. E para você chegar hoje sendo o maior laboratório de Rolândia e da região, você é um dos destaques da região também, né? Eu fico feliz, né? Claro, em poder ter alcançado, né, esse patamar. Nossa, Marildo, são tantos, né? A gente aprende todo dia, né? A gente aprende todo dia, graças a Deus. Dia. Estando aberto, a gente aprende, né? Exatamente, né? Bom, eu acho que um dos grandes aprendizados é a questão do estabelecimento de meta, né? A gente, quando começa, não sabe muito bem de onde veio, para onde vai, como é que isso vai acontecer, mas estabelecer meta é uma coisa muito importante para que você consiga alcançar qualquer resultado. E às vezes a meta, às vezes não sempre, né? Essa meta ela vai se transformando. Então ela não precisa ser uma meta lá para o longo da sua vida. Claro, se você tiver essa clareza, eu não tinha, tá? Mas se você tiver essa clareza, olha lá, eu quero chegar nesse patamar, melhor, mas que se você não tiver essa clareza lá no início, que sejam pequenas metas, né? Para o ano que vem, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, porque esse é o primeiro passo de qualquer trajetória. A gente saber o que quer, né? O que quer e qual é a direção. Às vezes, a velocidade, a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue, né? Digamos assim, alcançar a velocidade que você quer. Muitas vezes eu cheguei onde eu queria,
mas, né, então, algumas vezes demorei mais tempo, outras vezes Mas tive é que você é uma pessoa muito exigente com você, exigente. né? Exatamente, a gente Você é é assim. fora da curva. Tudo bem, mas enfim, a velocidade às vezes a gente não consegue determinar, mas a direção, saber que você está no caminho, isso é extremamente importante, eu acho que né, E isso muito você importante. conseguiu ver isso daí que você está falando, entender isso daí? Você conseguiu fazer naturalmente ou você teve ajuda de um coach, um consultor, alguma coisa na sua empresa para te trazer essa clareza? Marilda, eu tive muita ajuda de muita gente. A gente tem ajuda, né, da família, A claro. Meu pai família. sempre foi uma referência para mim, minha mãe, né, mesmo não sendo uma profissional, né, minha mãe sempre teve a atividade profissional dela em casa, digamos assim, mas eles sempre foram dos amigos, outros profissionais, os quais a gente admira, né, e de alguma maneira nos ensinam algo. Eu tive, sim, consultores que me ajudaram. Eu acho que tem momentos na vida onde a gente precisa parar e falar assim, olha, eu preciso de alguém que Não saiba consigo fazer sozinha mais. Preciso. exatamente, preciso de alguém para me ajudar. Uhum. E o que eu me via, muitas vezes, assim, mesmo lá no fundo, eu achando que eu estava no caminho, eu precisava de validação daquilo, sabe? Eu precisava ter certeza de que aquilo que eu estava não fazendo, né? Porque a gente tem dúvidas, claro, mas que eu estava no caminho certo, entende? Você Então, precisava sim. sentir essa segurança. Marilda, eu fiz muitos cursos, né? O Sebrae, para mim, sempre foi assim um apoiador. Sebrae tem ótimos. Lá no início, principalmente, eu consultores. tive muitos treinamentos do Sebrae que me ajudaram muito. Você fez Empretec, né? Eu fiz o Dale Empretec, né? Carnegie. Com certeza, eu fiz o treinamento do Também Dale Carnegie. fiz esses dois também. Eu tive em alguns momentos, consultorias pontuais em determinados assuntos. Eu consegui estudar também, né? Eu fiz, como eu, né, comentei, eu fiz curso de farmácia, fiz habilitação de análises clínicas, mas depois disso eu consegui fazer a minha pós-graduação, que me deixou mais segura do ponto de vista analítico mesmo, das técnicas, né? Como profissional de análises clínicas. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, acho que eu comentei com você que eu queria dar aula, eu sempre gostei da carreira acadêmica, e por um período eu dei aulas, né? Dava aula à noite, acho que uns 10 anos da minha vida. Você Ficava fez mais no laboratório essa durante o dia e dava aula à noite, foi ainda. muito Amanhecia bom. no laboratório Isso. e anoitecia na faculdade. Universidade, exatamente. Então, mas não tenho nenhuma, sou eternamente grata e super saudosa dessa fase, porque foi uma fase muito gostosa da minha vida. E depois, então eu fiz o mestrado, que era para também me dar mais substância, né, para poder dar aula e fazer pesquisa, que era uma coisa que eu gostava bastante. E mais recentemente, né, eu ainda fiz o MBA de gestão empresarial. Eu sabia que eu estava, assim, que eu já tinha tido bastante sucesso e que eu estava no caminho. Eu me sentia, mas parece que faltava alguma coisa. Eu tinha que ter certeza que aquilo que a gente faz, às Vocês vezes, estão vendo, né, intrinsecamente, né? E foi muito legal quando eu fiz. Eu achava, Marilda, que quando eu comecei esse curso, falei, não, agora eu vou descobrir uma fórmula mágica que vai transformar tudo e que vai ficar muito mais simples. Isso eu não descobri, né? Mas eu descobri, sim, que aquilo que a gente muitas vezes faz no instinto tem nome, é uma metodologia, te dá um indicador. Melhorei muitos processos, claro. Tem um abismo de outros que ainda precisam ser melhorados, né? Mas eu acho que isso é para sempre, né? Com certeza. Todo sempre. Com certeza. Ainda Todo mais dia na a sua gente área. aprende alguma coisa e todo dia eu também acho que a gente ensina alguma coisa para alguém, né? Com certeza. Então, Fer, quais as palavras que você diria para uma mulher que deseja empreender hoje no Brasil? O que você diria assim? Você não pode deixar de fazer isso. Você já falou da meta, que tem que ter meta. Qual é uma outra coisa assim que fala, querida, não dá para deixar negligenciar isso? ai, Marilda, eu queria bater um papo com ela inteiro. Só uma frasezinha é pouco. Um café. Esse negócio de tomar café eu gosto. E tem tanta coisa que a gente compartilha, né? Eu acho assim, ó, quem tem hoje condição, muito mais que condição. Quem quer empreender hoje tem que ter muita disposição, porque dá trabalho. Dá trabalho. Tem que, digamos assim, aceitar alguns desafios.
Quem vai empreender hoje tem que ser corajoso, tem que correr risco. Eu acho engraçado quando eu ouço alguém falar que não quer trabalhar para os outros. Onde? Que não vejo verdade em lugar nenhum nessa frase, né? Porque se a gente vai ter cliente, nós estamos trabalhando para os outros. Se a gente vai ter funcionário, nós vamos ter que estar mantendo uma empresa, porque essa equipe precisa da gente. Então, empreender é para corajoso mesmo. É para quem tem... E talvez agora você falando corajoso, né? Talvez essa seja uma das coisas que a gente pode deixar. Empreendedor corre risco e tem que correr risco. A gente precisa, Sim. Só que esses riscos têm que ser riscos calculados, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está tão engajado com o processo, motivado, que a gente negligencia alguns riscos que são riscos importantes e que podem culminar com o não sucesso da nossa operação. Então, correr risco sim, né? Se dedicar sim, dar o seu melhor sim, né? Tá comprometido, ter disposição, energia para aquilo, mas esses riscos têm que ser calculados, né? Para que a gente possa dar o nosso melhor sempre, mas alcançar realmente os resultados, se não os esperados, próximo deles, né? Porque hoje o que eu percebo é que às vezes a gente faz, mas não calcula os riscos de que aquilo pode não dar certo. Uhum. E nesse cenário, né, um cenário pior, um cenário negativo, o que a gente faz, né? E é ali que muitos negócios não evoluem. Então, as pessoas correr se frustram, riscos calculados. Muito bem. Fer, quero te agradecer novamente, muito, porque você contribuiu muito, com certeza, com as pessoas que vão ouvir esse podcast. Quero convidar todos para assistir. Esse episódio, para mim, foi de extrema... Isso tudo que a Fernanda falou, de correr riscos, de acreditar, de fazer, tudo que ela buscou, é exatamente isso que a gente quer que as pessoas entendam aqui. Para ser empresário tem que correr risco, existe essa possibilidade, né, de não dar certo, mas tem que correr risco, o risco tem que ser calculado e ter coragem, ter vontade de trabalhar. E a gente vê aqui que a trajetória da Fernanda, né, nos mostra que empreender é uma jornada mesmo de consistência, resiliência e, acima de tudo, propósito. Que você falou muito do propósito, é isso que você quer. E quando um negócio é conduzido dessa forma, não tem como dar errado. Apesar das dificuldades, apesar dos riscos, super certo, né? Você teve vários momentos, vontade de chorar, não quero mais brincar disso. Muitos. Acho que todos nós temos, né? Mas você é uma referência aqui em Rolândia, uma empresária de um dinamismo fora do comum. E assim, você nos inspira sempre que eu encontro com você nas reuniões, né, lá da Associação Comercial. E você é uma inspiração para nós. Então, tenho certeza que todo mundo que assistir esse podcast, então, se você conhece alguém que quer saber um pouco de empreender, de como que funciona, a Fernanda ela falou que quer bater um papo com quem quer fazer isso. Estou à disposição sempre. Gosto muito de conversar. Eu acho que quando a gente conversa, a gente muito mais aprende do que ensina, né? E essa energia do empreendedor é muito boa, né, Marilda? É muito boa. É muito boa. E nós vamos fazer depois um próximo podcast com a Fernanda sendo a presidente da CIR daqui de Rolândia, né? Porque ela tem muita coisa nessa cabecinha aí para passar para a gente, para melhorar para todo mundo que trabalha no comércio aqui de Rolândia. Fer, muito obrigada, tá? Valeu. Adorei conversar com você, sempre bom. E hoje foi uma conversa mais ampla. A gente ficaria aqui bastante tempo a mais conversando, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido, 1 horinha de conversa passa muito rápido. Então é isso, sigam aqui o podcast, vão lá no YouTube, aperta o sininho lá, faz todas aquelas coisas, né? Curte, compartilha, segue o canal, vai lá no Instagram também e passa para as pessoas que vocês acreditam que essa conversa vai fazer diferença. Muito obrigada.